acabou de confirmar 5 notícias do Santos que vai fazer você sair para trás. Torcedor santista, segura firme aí porque o que eu vou te contar agora vai te deixar de boca aberta. E olha, se você ama esse clube de verdade, você precisa deixar seu like e ver essa notícia até o final. Porque o que está rolando nos bastidores da Vila Belmiro não é pouca coisa. São decisões que podem mudar completamente o rumo da temporada, e talvez até do próximo ano. Tem ídolo com futuro indefinido. Uma fala desse jogador bastou para a torcida decretar sua saída, mesmo sem ele ter confirmado nada. Mas isso é só o começo. Tem bastidor pegando fogo, presidente sob pressão, reforços chegando, desabafo forte do Neymar e até venda importante sendo cogitada. Fica comigo até o final. As últimas notícias do Santos de hoje é importante, eu quero muito saber sua opinião, porque a voz da torcida importa, e agora, mais do que nunca, o Santos precisa de você. Vamos direto ao ponto. O nome que está fervendo nos bastidores e nas redes sociais é o de João Paulo. O goleiro, que por anos foi uma das principais referências do elenco santista, soltou uma declaração que caiu como uma bomba na torcida. Em entrevista ao perfil De Olho no Peixe, João Paulo revelou que recebeu sondagens de outros clubes, deixou claro seu respeito pelo atual titular Gabriel Brazão, e afirmou que sua vontade é seguir no clube, mas terminou dizendo que o futuro pertence a Deus. Pronto. Foi o suficiente para a internet santista pegar fogo. As reações foram imediatas. E, infelizmente, nada amistosas. Apesar da longa trajetória de João Paulo com a camisa alvinegra, parte da torcida já decretou sua saída, ao menos em espírito. Nas redes, mensagens como "se é por falta de adeus, tchau João Paulo, vai com Deus" e até críticas pesadas como "fede a fracasso e panela" dominaram os comentários. Ou seja, mesmo um jogador com história no clube não está imune ao clima de tensão que assombra a Vila Belmiro. Mas por que esse clima está tão carregado? O contexto responde. O Santos ocupa hoje a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, com apenas 11 pontos conquistados em 12 jogos. A mesma pontuação do Internacional, que está dentro da zona de rebaixamento, a diferença está no saldo de gols. Ou seja, o Peixe flerta perigosamente com o Z4, e isso está elevando a temperatura das arquibancadas e das redes. E quem também está sentindo esse calor é o presidente Marcelo Teixeira. Segundo uma pesquisa recente divulgada pela Atlas Intel, ele é, neste momento, o dirigente com maior rejeição entre os torcedores do próprio clube em todo o Brasil. Para você ter ideia, 77% dos torcedores santistas afirmam ter uma opinião negativa sobre sua gestão. Apenas 22% o veem de forma favorável. E isso em uma pesquisa com mais de 2.000 pessoas, espalhadas por 619 municípios do país. É um número pesado. Mais até do que Júlio Casares, do São Paulo, 41% de rejeição, Pedrinho do Vasco, 34%, ou até Augusto Melo, do Corinthians, 30%. No cenário nacional, Marcelo Teixeira só perde em impopularidade para o próprio Augusto Melo, que carrega o maior índice de rejeição geral, 43%. Mas no que diz respeito à avaliação de torcedores do próprio clube, ninguém bate Marcelo. E isso diz muito sobre o momento institucional do Santos, que mesmo com um presidente experiente em sua 3ª passagem pelo cargo, ainda enfrenta duras críticas da própria base. A pergunta que não quer calar é: até quando o clima de incerteza vai seguir reinando na Vila? Porque se por um lado o time tenta se reorganizar para sair da parte de baixo da tabela, por outro, o ambiente político e de vestiário parece cada vez mais desestabilizado. E falando em vestiário, o Santos continua se movimentando no mercado, com a janela de transferência se aproximando e a pausa do Brasileirão betano por causa do Mundial de Clubes. A diretoria vem estudando nomes para reforçar o elenco no segundo semestre. Um dos nomes que surgiu nos bastidores foi o de Brian Rodrigues, atacante uruguaio que atua pelo América do México. O empresário do jogador, Edgardo Lasalvia, confirmou em entrevista ao Eu Espectador que o atleta foi oferecido ao Peixe. A informação foi reforçada pelo Diário do Peixe, que revelou que a diretoria e a comissão técnica de Kleber Xavier aprovaram o nome do atacante, especialmente porque o treinador busca um novo ponta para suprir a saída de Gabriel Veron e Soteldo, que deixou o clube recentemente rumo ao Fluminense. Mas a negociação com Brian Rodrigues está longe de ser simples. Além do alto valor de mercado que envolve o atleta, há também uma questão delicada fora de campo. O jogador vive uma situação judicial que precisa ser resolvida antes que qualquer avanço aconteça. Por isso, a postura da diretoria tem sido de cautela. Não querem dar um passo maior que a perna, principalmente com o clube sob tantas críticas.
O currículo do uruguaio, no entanto, é interessante. No América desde 2022, ele soma 105 partidas, 24 gols e 15 assistências. Antes disso, teve passagens por clubes como Peñarol, Los Angeles FC e Almería, da Espanha. Um jogador com rodagem ainda jovem e com um perfil que agrada a comissão técnica. Mas como já ficou claro, o Santos precisa ter mais do que interesse, precisa de estratégia e cuidado para evitar mais um possível desgaste. E se por um lado o torcedor sonha com reforços que façam diferença, por outro, teme perder nomes importantes, mesmo que alguns já estejam sob questionamento. João Paulo, por exemplo, pode até ter deixado seu futuro em aberto, mas o recado da torcida foi direto. A paciência está no limite. O crédito de alguns jogadores e da própria diretoria parece ter se esgotado, e o torcedor está cobrando, exigindo postura, resultados e principalmente transparência nas decisões. A próxima oportunidade do Santos de dar uma resposta dentro de campo será no dia 16 de julho, em casa, na Vila Belmiro, contra o Flamengo. A partida contra o Palmeiras, que seria a primeira após o recesso, foi adiada por conta da participação do rival no Mundial de Clubes. Ou seja, até lá, a preparação tem que ser intensa, os bastidores têm que estar em ordem e o elenco precisa estar fechado com o treinador. No fim das contas, a pergunta que fica é: qual Santos vai voltar em julho? O time que se apequena nas dificuldades ou aquele que, mesmo pressionado, consegue se reerguer? O clube que perde seus ídolos em silêncio, ou que sabe negociar, reconstruir e entregar ao torcedor um motivo real para acreditar? Agora eu quero saber de você, torcedor. O que você achou da fala do João Paulo? Acha que ele deve seguir no Peixe ou já deu o que tinha que dar? E sobre o Marcelo Teixeira, você concorda com essa rejeição toda ou acredita que ele ainda pode virar esse jogo? E claro, o que acha do nome de Brian Rodrigues como possível reforço? Será que vale a pena correr o risco? Deixa a tua opinião aí nos comentários, porque aqui a voz da arquibancada é sempre prioridade. Enquanto você deixa sua opinião, eu já vou te falar a quarta notícia do Santos. Depois de dias de incertezas, o Santos conseguiu aquilo que parecia ser sua prioridade máxima: renovar com Neymar. O ídolo, que vinha sendo cobiçado por outros clubes e estava no centro das atenções, decidiu ficar até o fim de 2025. A torcida comemorou, os patrocinadores se animaram e aparentemente o clima melhorou. Mas bastou o craque conceder uma entrevista para mostrar que a situação está longe de ser tranquila. Neymar falou com o coração e foi direto ao ponto. Ele celebrou a renovação, deixou claro que está feliz em continuar vestindo a camisa do Peixão, mas também aproveitou para mandar um recado sobre o que vem vivendo nos bastidores. Eu queria que dessem mais importância para o que realmente interessa, dentro de campo. Ali eu trabalho para fazer aquilo. Hoje em dia, com a internet e com a rede social que tem, é difícil as pessoas cobrarem só do atleta em si. Ainda mais no Brasil, no futebol, desabafou. Não parou por aí. Visivelmente afetado com as constantes polêmicas que o cercam, muitas delas criadas fora de contexto ou exploradas de forma sensacionalista, Neymar foi ainda mais fundo. É ruim, triste ser julgado de uma forma, às vezes até odiado por quem não me conhece, que não está no dia a dia, que não sabe do esforço por mim e pelos meus. É difícil parar para ver na internet o que não é a realidade. Tenho mental forte com a internet, posso olhar, mas não me machuca mentalmente. Me dói, fico triste, puto, mas não como eles querem, desabafou. Foi um Neymar humano, transparente, que assumiu as cicatrizes e mostrou que, mesmo sendo um dos maiores jogadores da história do clube, ainda se sente vulnerável à pressão e à maldade que circula fora do gramado. O menino da Vila também falou sobre o duro processo de recuperação de suas lesões, a luta diária para voltar ao seu auge e o foco em entregar tudo dentro de campo. O presente é voltar ao meu 100%, estar bem dentro de campo, onde posso fazer diferença. Estou me dedicando ao máximo para trazer alegrias a nós, completou. Enquanto Neymar desabafa, a diretoria segue trabalhando para garantir que o time esteja competitivo na volta do Brasileirão Betano. Com 11 pontos em 12 partidas, o Santos ocupa a 15ª colocação e precisa somar pontos com urgência para se afastar da zona de rebaixamento. E com a permanência do camisa 10 garantida, Alexandre Matos agora intensifica os esforços para reforçar o elenco. O executivo, que já trouxe William Arão e fechou com Igor Vinícius, agora está perto de um novo nome, Vitinho, ex-Flamengo. Livre no mercado, o atacante de 31 anos topou conversar com o Santos e já deu sinais de que gostou do projeto apresentado.
A comissão técnica de Kleber Xavier aprovou a contratação e, embora Vitinho esteja disposto a reduzir a pedida salarial, ele exige um contrato de 3 anos. Internamente, a diretoria vê a contratação como uma boa oportunidade, já que o jogador ainda tem lenha para queimar e chegaria para disputar posição. Mas não para por aí. O Santos também está de olho no mercado externo e não descarta fazer ajustes no elenco para equilibrar as contas. E nesse ponto entra João Vitor Chermonte, jovem lateral direito que vem despertando interesse de clubes europeus. A ideia do clube é clara: vender o atleta por um valor alto para reequilibrar as finanças e ganhar fôlego para investir em reforços. A negociação ainda depende de propostas concretas, mas o Santos já sinalizou que está aberto a conversas. Mesmo com o elenco em formação, o projeto da diretoria é claro: garantir uma vaga na Libertadores de 2026. Isso exige consistência, bons resultados e, acima de tudo, um ambiente mais estável nos bastidores, coisa que ainda parece distante. A fala de Neymar expôs algo que muitos já sentiam, mas ninguém dizia com todas as letras: o clima de desconfiança e perseguição tem afetado até os ídolos. E quando isso acontece, é sinal de que algo precisa mudar com urgência. Ao mesmo tempo, o clube ainda vive a repercussão da fala de João Paulo, que deixou seu futuro em aberto e acabou virando alvo de críticas da própria torcida. A insatisfação com o elenco, a pressão em cima da diretoria e a cobrança por resultados criaram um ambiente onde ninguém parece estar totalmente seguro, nem os mais experientes. E falando em pressão, vale lembrar da pesquisa que apontou Marcelo Teixeira como presidente com maior rejeição entre torcedores do próprio clube no futebol brasileiro. Com 77% de desaprovação, o mandatário sabe que precisa mais do que contratações pontuais para reconquistar a confiança da arquibancada. Precisa entregar resultados, e rápido. A próxima partida do Santos está marcada para o dia 16 de julho, contra o Flamengo na Vila Belmiro. Até lá, a diretoria corre contra o tempo para ajustar o elenco, avançar nas negociações com Vitinho, resolver o futuro de Chermonte e, quem sabe, trazer mais um nome de peso para reforçar o ataque. Mas enquanto isso, o que mais pesa é o sentimento da torcida, que entre esperança e frustração, vive uma montanha-russa de emoções. E agora, eu quero saber de você, torcedor. O que achou do desabafo do Neymar? Você acredita que ele está sendo realmente perseguido ou acha que as críticas são justas? Vitinho seria um bom reforço? E quanto à possível venda do Chermonte? É o momento certo ou o clube deveria segurar o jovem por mais tempo? Deixa tudo aí nos comentários, porque a sua opinião é o termômetro do que realmente importa. Curte o vídeo, compartilha com os amigos santistas e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. A resenha é séria, a informação é quente e o Santos nunca te deixa em paz, mas é por isso que a gente ama esse clube. Até a próxima!